Olá pessoal, meu nome é William Faria Queiroz Juremei. Eu estou cursando a segunda licenciatura em Geografia, aqui no Polo de Juara, Mato Grosso. E meu tema é Introdução à Climatologia. E a minha orientadora é a Maria de Fátima da Silva. E meu RU é o 1033034. Essa é a minha segunda aula e vou falar sobre os fatores e elementos climáticos. Os elementos climáticos caracterizam-se os climas, que são definidos por inúmeros fatores ou fenômenos. Os climas possuem vários elementos, determinados por inúmeros fatores. O clima é o conjunto de variações na atmosfera em um determinado local ou região. Trata-se de uma dinâmica que dura um período de 30 anos, um período superior a 30 anos. Diferentemente do tempo, que são as condições momentâneas. Quer dizer, o clima é uma coisa a longo tempo e o clima é uma coisa a longo prazo e o tempo é uma coisa curta. Que são oscilações momentâneas ali, nessa mesma atmosfera. Por exemplo, quando dizemos que uma região possui uma das estações bem definidas ao longo do ano, estamos falando do clima. Mas ao falarmos que hoje choveu e amanhã vai fazer sol, estamos referindo ao tempo. Nesse sentido, o clima pode ser compreendido a partir de seus fatores e elementos. Temos que aparentemente semelhantes, refere-se a questões totalmente diferentes. Os elementos climáticos são as grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas. São os elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que se configuram como o atributo básico para se definir o clima da região. Os principais elementos climáticos são radiação, temperatura, pressão e umidade. Os fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas deles resultantes. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria e seca, por exemplo. Os principais fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até o relevo. Vou falar desses elementos climáticos. A radiação. A radiação climática, em linhas gerais, pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera, a maior parte advindo do Sol, mas que também recebe a influência dos seres vivos e dos elementos naturais e artificiais que refletem o calor já existente. A radiação solar manifesta-se em diferentes tons de intensidade ao longo do planeta, o que contribui para a formação das chamadas zonas térmicas ou climáticas da Terra. Agora a temperatura é a mensuração do calor na atmosfera. Podemos ser medidas em graus Celsius ou em outras unidades de medida, como Fahrenheit e Kelvin. Pressão atmosférica é o peso ou força exercidos pelo ar sobre a superfície, pois ao contrário do que muitas pessoas pensam,
o ar possui massa e, consequentemente, peso. A pressão atmosférica costuma ser medida em milibares. A umidade é a quantidade de água em sua forma gasosa presente na atmosfera. Temos assim a umidade absoluta, quantidade total de água na atmosfera, e a umidade relativa do ar, quantidade de água na atmosfera em relação ao total necessário para haver chuva. Agora eu vou falar dos fatores climáticos, que a latitude está ligada às diferenças da radiação solar sobre a Terra. Assim, quando mais próximo à linha do Equador, baixas latitudes, mais as temperaturas tendem a aumentar. Por outro lado, à medida que nós direcionamos rumo às zonas polares, alturas, latitudes, menores tende a ser as temperaturas, ou seja, mais perto da linha do Equador vai ser um lugar mais quente, e das linhas polares vai ser mais frio. A altitude. Em regiões mais altas, a pressão atmosférica costuma ser menor, além do fato de a irradiação também ser mais diminuta. Assim, a temperatura costuma ser inferior, o que nos faz concluir que quando maior a altitude, menores as temperaturas, e quando mais próximo do nível do mar, maiores as temperaturas. A maritimidade ou continentalidade são termos que designam respectivamente a proximidade de um local do mar ou sua posição em uma região mais continental, ou que interfere diretamente sobre o clima. Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou se esfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta uma maior amplitude térmica. Diferenças entre maior e menor temperatura. Ao longo do ano, em regiões continentais e inversos em regiões litorâneas. A massa de ar. Em função das diferenças de pressão atmosférica, temos a movimentação do ar. Quando esse movimento ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, formam-se massas de ar, que transferem suas características para o clima dos locais por onde passam. Massa de ar frio e úmido, por exemplo, são responsáveis por diminuírem as temperaturas e aumentarem a umidade. O encontro entre duas massas diferentes forma as frentes frias. Vegetação interfere no clima de várias formas diferentes. As principais delas são as concentrações ou absorção dos raios solares, minimizando os seus efeitos, e a elevação da umidade por meio de vaporização, e que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. O relevo também influencia o clima quando as regiões mais altas impedem a passagem de massa de ar, fazendo que algumas regiões tornem mais secas ou até desérticas. Correntes marítimas apresentam condições específicas de temperatura, influenciam diretamente o clima. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, que se dispersa para as outras regiões.
Quando as correntes são mais frias, a umidade local diminui e a pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores, o que fazem com que essas regiões acabem sugando as massas de ar de outras localidades, que passam a sofrer alterações em seus climas. Além de todos esses fatores que são os de ordem natural, também é preciso lembrar que o homem acaba se tornando um dos agentes mais intensos de transformação de clima. Ele pode ser responsável tanto por fenômenos climáticos mais localizados, que por exemplo, ilhas de calor, em inversão térmica e outros, quanto por processos mais amplos e diversificados. Os estudos da dinâmica do escoamento atmosférico é fundamental na formação dos meteorologistas, na forma de uma disciplina universitária, considerada a cinética e dinâmica dos fenômenos atmosféricos. Tradicionalmente abordados os detalhes da estrutura e dinâmica dos escoamentos atmosféricos de latitudes e o processo de formação de ciclones extratropicais, também consideradas as escalas espaciais e temporal das formas atuantes na atmosfera, o que permite a separação dos termos da equação diferenciais que governam os movimentos nas diferentes escalas, ou seja, em grandes escalas, em escala sinóptica, em mesoescala e em microescala. As ondas atmosféricas também são um objeto de estudo e intervenção da dinâmica atmosférica. Nos cursos de meteorologia das universidades e dinâmica atmosférica é apresentada uma forma de uma disciplina em geral, oferecida em 2 partes, totalizando mais de 100 horas do curso. Em geral, os temas de estudo da dinâmica atmosférica incluem todas essas pesquisas. Então, essa foi minha segunda aula. Até mais.